Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje terça-feira, 6 de maio, e eu tô na área para comentar as últimas notícias do Lyon. É isso mesmo que você ouviu, notícias muito preocupantes que vêm da França e acho que deveriam interessar todos os torcedores do Botafogo. De novidade em relação ao cenário, a gente tem o impedimento do Lyon disputar competições europeias, que aconteceu 2, 3 dias atrás, mas o Lyon disse que vai resolver, apesar de talvez agora nem fazer tanta diferença, porque a situação do Lyon no campeonato francês ela está muito difícil. E essa, né, a situação difícil, a derrota no final de semana, deixou o Lyon numa situação desesperadora em relação às possibilidades de se classificar para a Champions, e o John Textor contava muito com essa classificação. Então, o cenário é preocupante. Aqui eu não estou cravando absolutamente nada que vai dar errado, que não vai ter dinheiro, que a Eagle vai quebrar, porque isso aí só o Textor sabe e os sócios dele. A gente sabe que o Textor está acompanhado de empresários com um poder financeiro muito grande, que de repente, no momento ali de desespero, podem injetar mais grana. O futuro, né, a gente só vai saber mais para frente, acho que no final de maio, início de junho, a gente já vai ter uma ideia do que terá acontecido com o Lyon, mas eu acho que é bom a gente tentar se inteirar da situação para depois não ser pego de surpresa. E, aliás, com relação a isso, eu tenho uma preocupação no que diz respeito ao Botafogo, porque até esse momento não foi divulgado o balanço. Né? O Botafogo e acho que mais 2 times aqui do futebol brasileiro não divulgaram, mas não estou nem aí para os outros. Né? O Botafogo ainda não disponibilizou e eu acho que isso é grave. E o Botafogo Social, na figura do presidente João Paulo, deveria se interessar e cobrar, né, a Eagle, cobrar o John Textor para saber se está tudo bem. Na verdade, a preocupação é essa. Quero deixar aqui bem claro que, acima de tudo, eu torço muito pelo John Textor, gosto da figura do John Textor, seria eternamente grato por tudo que ele fez no Botafogo, né, pelos títulos de 2024, né, foi uma felicidade enorme. Eu até estava brincando na live de ontem que se alguém chegasse para o Botafoguense 5 anos atrás e falasse: olha, vocês assinam aqui um papel, um documento, né, dizendo que pela Libertadores e pelo Brasileiro, se vocês ganharem, depois vocês aceitam falir, o clube acabar, todo mundo falou assim, melhor do que nada, já ia acabar mesmo, pelo menos acaba com a Libertadores e com mais um título do Campeonato Brasileiro. É óbvio que isso aqui é uma espécie assim de alívio cômico para a situação, mas de certa forma, como torcedor, eu me sinto realizado. Mas eu não quero que o Botafogo fique numa situação financeira ruim. Afinal de contas, foi prometido, né, para os torcedores que nós iríamos nos estabelecer entre os 3 primeiros clubes, entre os 3 principais clubes do futebol brasileiro. Né, essa temporada não está acontecendo do jeito que acho que não só o torcedor, mas a direção também gostaria, e erros acontecem no futebol, o futebol não é fácil, vários times aí super endinheirados, que de vez em quando dão mole numa temporada ou outra. Agora, a preocupação é com o futuro, até o ano de 2025 ainda dá para se recuperar, mas 26, 27, alguns erros grosseiros que a gente viu, a gente espera que eles não se repitam. Mas vamos lá, eu queria colocar aqui na tela, né, algumas notícias que vêm lá da França, e que me deixaram muito preocupados. Assim, e eu já estava preocupado antes de ler todas essas matérias, né, que eu acho que os botafoguenses deveriam buscar isso. Eu quero que o Lyon se dane. Não, irmão, não. O Lyon tem que estar bem. O Lyon, porra, na Champions League, com uma receita absurda, cara, vai ajudar cada vez mais a Eagle. Um Lyon fraco, um Lyon rebaixado, só vai prejudicar e acaba levando o Botafogo para baixo junto. Lembrando que nesse exato momento, o Lyon está rebaixado para a segunda divisão, o Textor tem que reverter essa punição e o Lyon está impedido de participar de competições europeias, algo que o Textor prometeu também que vai reverter. Então a gente fica esperando, confiando no Textor. Mas algumas notícias vêm da França, elas acabam deixando a gente muito preocupado. Essa daqui eu já tinha compartilhado antes na live, né? O Tarsilo tinha me passado. O título, obviamente, sensacionalista, mas reflete, né, esse momento, né, do Lyon. Né? Entre naufrágio esportivo e tempestade financeira, mergulhe no coração de um clube em plena turbulência. Tá aí. Eu já li isso aqui, posso deixar o link. Vou deixar o link de todas as matérias
aqui embaixo, para quem quiser ver a versão original. E a gente tem aqui, ó, um Olympique Lyonnais à beira do abismo, e aí falando aí o pior momento, né, nessa corrida pela Liga dos Campeões. Fala do... Deixa eu botar aqui, o proprietário em busca de dinheiro, e aí os planos que o Textor tinha, os planos de recapitalização, no valor de 1,1 bilhão de dólares, e aí tinham 100 milhões em capital próprio, 500 milhões com emissão de ações da Eagle na Bolsa de Nova York, né, prevista para o primeiro trimestre de 2025, e algo que não aconteceu, 500 milhões com a venda de ações do Crystal Palace, que estavam sendo esperadas para novembro de 2024, ainda não aconteceram. E, né, como até diz aqui a matéria, né, 6 meses depois, nenhum sinal verde sobre a entrada na Bolsa, e no último balanço publicado em março, os números continuam alarmantes. E aí eles vão dizendo aqui, eu vou botar a matéria embaixo para vocês depois poderem ter acesso ao original, mas é de fato bem preocupante, né? RMC é um canal de televisão, é um canal de esporte da França, né? Então, assim, tem outros veículos que vocês conhecem melhor, como o L'Équipe, mas esse aqui é também, né, uma fonte confiável, né? A gente sabe que, às vezes, mesmo em jornais, em televisões, os caras dão algumas informações furadas, mas são muitas informações negativas vindo de vários lugares diferentes. E uma coisa que o Tarsilo falou, né? Vou até pegar aqui uma matéria que eu tinha visto na CNN, baseada também num jornal francês, né? Que isso em abril, tem pouco tempo atrás, a matéria assinada pelo Leonardo Martins, que o Textor tinha uma última cartada para evitar o rebaixamento do Lyon. E aqui vai falando, papapá e tal. Uma das soluções para a salvação seria a classificação da equipe francesa para a Champions League 2025-26. A gente sabe, a premiação, a televisão, ajudaria muito os cofres do clube com essas receitas adquiridas. E aqui, na época, né, o Lyon ainda tinha possibilidade, né, ele fala que o problema é que a situação da equipe na tabela segue instável, e a gente não conseguiu, né, o Lyon não conseguiu esse acesso, né? Dificilmente vai conseguir. Aí que outras soluções seriam a venda de ações do inglês Crystal Palace e a entrada da Eagle Football Group na Bolsa de Valores de Nova York, com o objetivo de abrir o capital da empresa e atrair novos investidores e recursos. E o Tarsilo, cara, falou aqui sobre esse momento, né, da Bolsa de Nova York, do IPO. Se você for pesquisar aqui na internet, ele até tinha falado, né, do tarifaço do Trump, né, então você pega as notícias sobre a abertura de IPO, né, e as notícias não são muito legais aqui, ó. Tarifaço de Trump congela bilhões em IPOs, fusões e aquisições em menos de 24 horas. E aí tem várias empresas aqui que acharam melhor aqui, ó. A seguradora, a Tegrity e a Adtech MNTN decidiram suspender planos de abertura de capital, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. As decisões foram tomadas após os mercados registrarem perdas acentuadas com o anúncio de Trump, né, de impor as tarifas mais agressivas nos Estados Unidos. Um executivo do setor de IPOs afirmou que todas as ofertas devem ser adiadas por pelo menos 2 semanas. Esse prazo já passou, né, porque essa matéria aqui é do dia 5 de abril, esse prazo já passou, mas assim, é um momento de incerteza, né? A gente não sabe muito bem ali o que vai acontecer. Uma outra fintech, né, também adiou o envio de documentos regulatórios, postergando seu IPO. Né? Não está um ambiente assim muito propício para o Textor, né? A gente viu aqui nessa matéria falando do IPO, da Champions, da venda das ações do Crystal Palace, e aí tem uma outra, né? Tem uma outra possibilidade, né? Que se as soluções não surtirem efeito, os acionistas da Eagle poderiam, né, colocar a mão no bolso com o objetivo de equilibrar o orçamento e evitar qualquer punição junto ao DNCG, que é o órgão regulador lá do futebol francês. Então, assim, a Champions League, pelo visto, já foi, né? A Champions League, infelizmente, o Lyon vai ter muita dificuldade para se classificar. O IPO era para sair no primeiro trimestre, a situação lá nos Estados Unidos não está muito legal, tarifaço, as empresas segurando, talvez não saia. Aí tem a venda das ações do Crystal Palace, ou então essa cartada final, que é o Textor botar dinheiro dele, ou os amigos chegarem lá com dinheiro para impedir a queda do Lyon. E eu não acho impossível isso acontecer não, tá? Deles chegarem com a grana e impedirem essa
essa falência, né, essa queda para a segunda divisão, que aí ia dizimar ali o clube, porra, ia ficar completamente quebrado, e isso ia ter um impacto gigantesco na Eagle. De repente seria menos pior você fazer uma injeção de dinheiro agora, né, investimento ali pesado com dinheiro próprio, do que deixar para cair e depois tentar recuperar, né? Será que consegue recuperar depois? Fica muito difícil pensar nisso. E aí, cara, você vai entrar aqui, por exemplo, na página principal do L'Equipe. Ó, vou entrar aqui no L'Equipe. L'Equipe.fr. A matéria da capa é sobre o Lyon. Lyon e as 3 semanas no inferno. 3 semanas no inferno, porque o L'Equipe começa a contar a história a partir do jogo contra o Manchester United. Essa matéria aqui, ela é só para quem é assinante, né? Mas na internet tem aqueles paywalls e você consegue, de outras formas, né, acompanhar aí, ver o que está acontecendo lá. Quase que eu assinei o L'Equipe, mas eu consegui achar, e aí com todo o respeito aí ao jornal francês, mas porra, não vou pagar 11 euros para ler 2 notícias. Eu sei que estou errado, mas a gente chega a essa informação do que está acontecendo lá no Lyon, e a matéria aqui, ó, ela diz o seguinte, falam várias coisas, fala de campo, né, fala das contratações, fala de escolhas do Paulo Fonseca, mas ela também fala do John Textor e fala do que está acontecendo nos bastidores. Então vou botar aqui a parte dos bastidores. Internamente, um presidente que dispara para todos os lados. Isso é um subtítulo. E aí diz aqui, os minutos após a eliminação na Liga Europa foram fatais para Laurent Prud'homme, que era o diretor que agora foi demitido. Sua demissão como diretor-geral segue a de Davi Frio em setembro e a de Pierre Sage, treinador, em janeiro. Aliás, o caso contratual do antecessor de Fonseca ainda não foi resolvido. Tudo isso mostra um Olympique Lyonnais que se tornou notoriamente tão mal pagador quanto instável. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o L'Equipe. O L'Equipe diz que o Lyon se tornou um clube mal pagador, tanto quanto um clube instável. E aí a gente vê aqui, ó, só colocar na tela, tem uma matéria do portal Gol, né, o portal, mas a versão francesa, que ela fala sobre essa situação contratual do Pierre Sage. Pierre Sage ainda não foi pago, o Lyon esclarece algumas coisas. Então aqui, ó, vou botar aqui um pouquinho mais para baixo, acusações de indenização não pagas. Nesta quarta-feira, isso aqui foi no dia, vamos lá, 24 de abril, então tem 2 semanas. Nesta quarta-feira, o jornal Le Progrès lançou uma bomba. Pierre Sage e sua equipe ainda não teriam recebido suas indenizações por demissão e vários provedores externos também estariam aguardando liquidação. Uma situação liquidada, especialmente em um contexto em que as finanças do Lyon não estão em boa forma. O clube de Rodano está sob ameaça de rebaixamento há alguns meses. E aí o Lyon esclarece. Lyon responde com firmeza. Diante da polêmica, o Lyon decidiu fazer uso de seu direito de resposta nas colunas do mesmo jornal. E Lyon emitiu a seguinte nota: estamos surpresos com tal declaração sobre o não pagamento de Pierre Sage, mesmo quando as discussões estão em andamento entre advogados sob o selo de confidencialidade. Afirmar que as indenizações ainda não foram pagas é totalmente errado, pois antes de qualquer pagamento deve-se chegar a um acordo sobre os valores. No entanto, até o momento, nenhum acordo foi alcançado entre as duas partes, embora as discussões tenham progredido fortemente, se espera um resultado muito próximo. Então, assim, a gente já viu o Textor fazer isso aqui várias vezes no Botafogo, né? Vai ali, entrando na justiça, esticando a corda, até o momento que paga. Aqui, pelo menos, sempre pagou. Mas o fato é que, nesse momento, essa questão com o treinador que foi demitido em janeiro, ela está na justiça, por isso o jornal L'Equipe fala isso. Aí, na sexta-feira passada, se eu estou lendo uma matéria que saiu segunda-feira, dia 5, na sexta-feira passada, a UEFA publicou uma lista de 13 clubes culpados por não terem quitado suas dívidas com outros clubes. O Lyon aparece no topo com a maior multa aplicada. A maior multa aplicada, ela é irrisória, 200 mil euros. Quer dizer, irrisória para o Lyon, para o Texel, 200 mil euros. Mas aí o jornal prossegue falando o seguinte:
Nenhum outro clube das 5 grandes ligas europeias aparece na lista. Então, assim, não tem clube da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, nem da Espanha. O único das 5 grandes ligas é o Lyon. E aí ele continua. A sanção vem acompanhada de uma proibição da FIFA. O Lyon não pode contratar jogadores com mais de 15 anos. O clube afirma que regularizou a situação e que a sanção será suspensa em breve. Mas esses contratempos administrativos recorrentes confirmam o que a gestão de John Textor fez do Lyon. Um clube sempre no fio da navalha, sobrevivendo com improvisos, criando inimizades por todos os lados, de pequenos fornecedores ao órgão regulador lá, o DNCG, passando pela FIFA, UEFA e Liga Francesa. Essa frase aqui ela é impactante, né? O Lyon, o Textor transformou o Lyon num clube que sempre vive no fio da navalha, sobrevivendo com improvisos. E confesso para vocês que é uma sensação que eu também tenho às vezes com relação ao Botafogo, que é tudo assim na última hora, vai lá e faz um rolo e depois dá tudo certo, né? Tem dado tudo certo aqui no Botafogo. Aí diz aqui, nos bastidores, acionistas sob pressão. O proprietário americano, ele é esperado na França nos próximos dias. Então, nos próximos dias, o John Textor vai à França, ele vai assistir o jogo Mônaco e Lyon e deve permanecer no país até o fim do campeonato. Um período em que precisará instalar uma nova organização e principalmente convencer seus sócios Michel Kang e Jean-Pierre Comte a reinvestirem no Lyon, conforme o plano traçado desde novembro passado. Logo após a decisão do DNCG de rebaixar o clube de forma provisória, o Textor disse na ocasião: temos acionistas muito ricos, ninguém vai deixar essa equipe ser rebaixada em maio próximo. Tem essa promessa do Textor. Então, assim, Champions deu errado. O IPO ainda não foi para frente, ainda não conseguiu vender o Palace. Sobra aí os acionistas ricos. Vamos ver se esses caras colocam dinheiro para o Lyon não cair. Ele também descartava a hipótese do fundo Ares, que emprestou dinheiro para a compra do clube, exigir o pagamento antes do vencimento de 2028. E aí o Textor falou, a Ares não tem como garantir os ativos do grupo Eagle Football. As únicas garantias são minhas ações ou a de outros acionistas do grupo. O que acontece se eu tiver um problema técnico, um calote? Se a Ares quiser seu dinheiro de volta e eu não puder pagar, o único a sofrer com isso serei eu. John Textor, portanto, está mais em risco do que o próprio Lyon, mas enfrentarão juntos os próximos desafios, especialmente a audiência diante do DNCG, que começa a ouvir os clubes a partir do dia 20 de maio, provavelmente na segunda quinzena de junho. Né? A partir de 20 de maio, provavelmente na segunda quinzena de junho, esse agora é o jogo mais importante do Lyon. Então, assim, começa no final de maio e acredito que em junho a gente já tenha uma ideia do que vai acontecer. E aí tem uma outra matéria aqui no L'Équipe, você vai entrando aqui no L'Équipe, essa aqui é a traduzida, né, das 3 semanas no inferno, e tem uma que ela começa, isso aqui tá a parte traduzida, né, que o título é The End, que é obviamente uma provocação aí ao norte-americano John Textor. E diz aqui, Lyon, um antigo grande clube no início de sua queda. Isso aqui é uma opinião. Isso aqui é um artigo de opinião do Vincent Duluc, que é um jornalista francês. Ele, inclusive, tem um Twitter aqui, um Twitter grande. Vocês podem ver aqui na bio, jornalista de futebol do L'Équipe, presidente do Museu Nacional do Esporte, presidente de não sei o que lá, alguns livros às vezes. Tem 284 mil seguidores. É um cara que tem engajamento, que ele fala os negócios. Escreveu aqui um negócio, 4 mil curtidas, 2 mil curtidas, é um cara que certamente tem alguma relevância lá na França, né? E ele escreveu um artigo de opinião, assim, é a opinião dele. E esse artigo é muito duro. Ele começa falando aqui, ó. Sempre nos perguntamos como a história terminaria, quando o Lyon deixaria de ser um grande clube e quando ele, por sua vez, visitaria as profundezas que engoliram o grande Reims, o Saint-Étienne, o Olympique de Marselha, o Bordeaux, todos os clubes que, antes dele, dominaram o futebol francês do século XX. Desde a sequência de eventos das últimas semanas e a derrota para o Lens, domingo,
Não nos perguntamos mais. Está diante de nós. Visto de cima do pântano, vai acabar assim agora. Porque o Lyon dobrou sua dívida desde a chegada de John Textor. E atenção, aí tem uma informação que é conflitante com o que o RMC disse, porque o RMC disse que o Textor, inclusive, diminuiu, mas não diminuiu muito a dívida do Lyon. Mas tá aqui o artigo de opinião do L'Équipe, né? Do jornalista com 300 mil seguidores do L'Équipe. Algum prestígio o cara tem. Dobrou sua dívida desde a chegada do Textor, eu não sei quem que tá certo, porque não poderá pagá-la sem a Liga dos Campeões. Então o cara que afirma que o Textor não vai poder pagar essa dívida sem a Liga dos Campeões. Porque o fundo Ares, que emprestou o dinheiro ao Eagle Football, acabará apitando o fim do recreio. E porque o DNCG terá dificuldade em não confirmar o seu rebaixamento contra tantas promessas não cumpridas. Forte, né, esse artigo do jornalista. E aí depois tem uma outra parte aqui, que é um outro parágrafo, eu não consigo colocar na tela, mas eu leio aqui para vocês. À beira da queda, o Olympique Lyonnais, o Lyon, é um ex-grande clube que não iria a lugar algum se não fosse contra a parede e que nem mesmo tem mais uma formação, categoria de base, para representá-lo e imaginar um futuro melhor. É isso tudo, no fundo, que a derrota do Lyon anunciou ao domingo, misturando o fim de uma longa história iniciada com a chegada do Jean-Michel Aulas em 1987, com o fim de uma espécie de agonia desde a venda do clube a John Textor no inverno de 2022 para 2023. Agora, a fuga para a frente e a teoria dos inimigos por todos os lados já não serão suficientes para esconder a realidade dessa falência em andamento. Pesado aí, né? Pesado. Então, assim, acompanhando, né, tanto a matéria do RMC quanto o artigo do L'Équipe e a outra matéria que está na capa do L'Équipe, elas são muito preocupantes. Eu achava esse cenário, por isso que eu falo assim, não mudou muita coisa em relação ao que a gente já sabia. O Lyon continua com problemas, o Textor tem vários meios de conseguir esse dinheiro e está com dificuldade, mas ele ainda tem esse prazo. Né? No final do mês de maio, a gente vai saber o que aconteceu. Só que agora está afunilando, está chegando cada vez mais perto, e o Lyon não conseguiu o acesso para a Champions. Por que eu achava que ia acontecer? Eu achava que ia ficar só nessa questão daquele órgão regulador em relação ao rebaixamento, e o Lyon ia conseguir reverter isso com a classificação para a Champions, porque ia conseguir dinheiro com televisão, ia conseguir dinheiro com premiação, e depois vendia mais um outro jogador e tal, e ia conseguir se manter e respirar. Só que com a muito provável queda na Champions, nessa possibilidade de conseguir a Champions, o Lyon fica numa situação desesperadora. O Textor vai ter que arrumar dinheiro de sei lá onde. Vai ter que aparecer alguém para comprar o Crystal Palace, o IPO eu acho que não sai, né? E acho que vai ficar aí na possibilidade de algum acionista com muito dinheiro injetar grana no Lyon, cara. Né? Ou a possibilidade é essa. E aí aqui, ó, a gente vê o que o Lyon precisa, que os cenários para se classificar para a Champions. E ainda tem negócio, se classificar para a Champions, ainda tem que reverter aquela punição de não poder jogar competições europeias. Aqui, o cenário milagroso para o Lyon. Isso aqui tá tudo no L'Équipe. O Lyon vence em Mônaco e depois contra o Angers, e as três equipes anteriores perdem pelo menos um jogo. Quem tem que perder é o Strasbourg, o Lille e o Nice. Pelo menos um jogo. O Lyon vence o Mônaco e depois contra o Angers. Duas das equipes entre Estrasburgo, Lille e Nice perdem pelo menos uma partida. E o Mônaco não faz nada melhor do que um empate em Lens. Com um dos casos anteriores a menos, o último coringa seria que o Marseille perdesse em Le Havre e depois contra o Rennes no Velodrome, ou levasse apenas um ponto contra seus adversários e visse o Lyon recuperar seus 4 gols de diferença no saldo, né? O Lyon com mais 19 e o Marseille com 23. Então, assim, tem que torcer por muitos resultados. Não é tem que torcer contra o Estrasburgo, tem que torcer contra o Lille, tem que torcer contra o Lille, tem que torcer contra os 3, pô. Tem que torcer contra os 3. O Lyon hoje
Tá na 7ª colocação, tá inclusive eliminado aí de competições europeias, mesmo que não tivesse esse impedimento. Então a situação do Lyon, ela é muito difícil, muito difícil. E essa situação difícil do Lyon, ela tem um impacto aqui no Brasil, ela tem um impacto no Botafogo, tem um impacto na Eagle. Mais uma vez, eu não estou cravando absolutamente nada, vou torcer muito para que o Textor consiga reverter todos esses problemas que a gente está vendo da França, mas a gente tem que discutir isso. Eu, com o papel que eu tenho aqui com vocês, eu não posso fechar meus olhos e aí depois ser pego de surpresa, né, por uma possível falência do Lyon. O que eu acho? Eu não acho nada, cara. Eu não sei se vai falir, não sei se o Textor vai resolver. Eu não tenho como saber. O que eu posso dizer para vocês é que o cenário hoje ele é assustador e vocês viram aqui pelas matérias que vêm da França. E não são só as matérias, pelo protesto da torcida do Lyon. A torcida do Lyon protestou tem 2 semanas no estádio com faixa, né, falando do Textor, falando de toda essa situação que eles estão vivendo. Então, eles estão muito preocupados, não tem porquê aqui eu ficar, não, tá tudo bem. Estou preocupado com o jogo de hoje, obviamente, um jogo importantíssimo, o Botafogo tem que ganhar do cara bobo lá na Venezuela, mas se o Lyon não resolver essa situação, o que vai ser da gente daqui a 3 meses, 2 meses, 5 meses? Como é que vai ser a janela do meio do ano? Que a gente tem essa expectativa aí de poder reforçar o time, e a gente vê que precisa ser reforçado. Se a Eagle tiver que gastar uma grana aí com o Lyon, né? É óbvio que vai ter um impacto aqui no Botafogo também. Então, é um caso para a gente ficar de olho. Eu sei que não é legal esse tipo de vídeo, né? Mas a gente analisa tudo que está acontecendo em relação ao Botafogo, independentemente aí depois de falar agente do caos, etc e tal. Meu irmão, é a realidade, cara. Aqui no setor visitante, desde sempre, a gente aborda a realidade, nos bons momentos e nos maus momentos. Não sou fora Textor, sou Team Textor, torço para que ele consiga reverter isso, mas como eu falei, estou preocupado. É isso aí, pessoal. Depois eu volto para a gente fazer a nossa live pré-jogo e falar de bola. E, obviamente, vamos falar aí desse assunto que vocês vão perguntar. Mas é isso. Um grande abraço. Tamo junto. E pra cima do cara.